Descumprimento de visita, será que isso gera direito ou dever ao pagamento de uma multa? Me chamou a atenção um post a respeito desse assunto, dizendo que havia uma decisão recente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que fixou multa em caso de descumprimento do dever da obrigação de visitar os filhos, coisa que é muito comum no dia a dia aí de quem atua no direito das famílias, né? Nós temos a situação para dois lados distintos, né? Tem tanto aquele caso em que o pai simplesmente não vai ver o filho, né? Deixa com a mãe e pronto, e acabou. E isso até pode caracterizar aquela situação do abandono afetivo, que infelizmente os tribunais não têm reconhecido o direito à indenização em casos tais. E você tem a outra situação, que é aquela em que foi fixado o direito de visita, mas aquele genitor que está com a guarda, ele se recusa a entregar o filho, né, e a deixar que o filho tenha a convivência com os pais. Aprofundando um pouco mais no estudo desse assunto, especialmente da jurisprudência do Tribunal de Justiça local, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o que a gente vê é o seguinte: cabe sim a fixação de multa em caso de descumprimento do dever de prestar ou de autorizar as visitas. Até porque essas visitas elas são estabelecidas numa decisão judicial, numa sentença, que é um título executivo, e para assegurar o cumprimento dessa decisão judicial, o juiz pode e deve sim fazer a imposição de multa. Mas o que a gente vê na prática, né, no dia a dia forense, é que isso só vai ter repercussão quando, de fato, o genitor tiver condições ali de suportar o pagamento dessas multas. Então, o que que acontece? Se houver a fixação de dias específicos para que sejam feitas as visitas, por exemplo, aos finais de semana, né, aos finais de semana de forma alternada, ou então durante a semana também de forma alternada, tanto o genitor quanto a genitora, eles precisam dar efetivo cumprimento àquela decisão. Por quê? O direito de visita é um direito da criança. Esse direito de convivência com os pais é um direito da criança. E muitas das vezes, né, a gente percebe que por mágoa ali de um dos genitores, né, ou de ambos os genitores com o fim do matrimônio, acaba se refletindo, né, na situação ali dessa convivência com o menor, sem necessariamente que isso caracterize a situação seja do abandono ou seja da alienação parental, porque aí a gente está tratando de extremos. Mas mesmo ali nesse dia a dia, quando houver esse descumprimento, é possível sim requerer ao juiz a fixação de uma multa, e o ideal é que essa multa já seja fixada previamente na sentença, seja até por um acordo, né? E aí depois esses valores poderão ser exigidos caso haja o descumprimento. Seria aí mais uma forma, né, vamos dizer assim, de forçar, né, o genitor e a genitora a respeitar esse direito da criança no que se refere ao convívio familiar, que é muito importante. Deixa aí nos comentários o que você acha desse assunto, se você já tinha ouvido falar nisso, qual que é a sua percepção, se você tem alguma dúvida também, e até o nosso próximo vídeo.